Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem atrair dinheiro como se fosse mágica, enquanto outras passam a vida inteira lutando e nunca saem do lugar? Agora ouça isso. O dinheiro tem frequência, e se você não estiver sintonizado com ela, pode trabalhar duro o quanto quiser e ainda assim continuar sem nada. Eu descobri isso quando ainda limpava chão por poucos centavos, e foi essa descoberta que me tirou das dívidas e me levou a ganhar mais de 120 mil reais. Hoje eu quero te mostrar como você pode sintonizar a frequência do dinheiro e fazer com que ele venha até você. Você quer ganhar mais? Quer sair da sensação constante de sufoco, de correr atrás e nunca alcançar? Então preste atenção. O seu problema não é o dinheiro, é a frequência na qual você está operando. Tudo no universo vibra, absolutamente tudo. Da cadeira onde está sentado ao celular em sua mão, até os pensamentos na sua mente, tudo é energia vibrando o tempo todo. Assim como uma estação de rádio só é ouvida ao sintonizar a frequência certa, o dinheiro só chega quando você vibra como ele. Agora pense, qual é o seu sentimento predominante sobre o dinheiro? Entusiasmo, gratidão, confiança? Ou é medo, escassez, frustração? Muita gente diz, eu quero dinheiro. Mas o que sentem na maior parte do tempo é medo de faltar, raiva de quem tem, insegurança constante. E o universo é preciso. Ele responde à frequência que você emite, não ao que você diz querer. E eu sei que isso parece duro de aceitar. Você pode pensar, mas eu não fico pensando em coisa ruim o tempo todo. Não precisa, basta sentir que o dinheiro está sempre faltando. Basta abrir a carteira e sentir limitação. Basta receber o salário e ele não durar até a metade do mês. É esse sentimento que determina a sua vibração. E a sua vibração é o seu ponto de atração. Eu vivi isso. Devia mais do que ganhava. E cada conta, cada cobrança me fazia vibrar pânico. Mesmo trabalhando como louco, eu só emitia sinais de escassez. E adivinha, só atraía mais disso. Até que ouvi de um mentor. Já pensou em mudar seus resultados? Eu ri, mudar? Eu só queria sobreviver. Mas ele insistiu, pare de focar no problema e visualize a solução. Escreva um valor. Escrevi 125 mil reais. Para mim era como milhões. Ele disse, pense nisso todos os dias, leia, sinta como se já fosse seu. E eu fiz. Não porque acreditava, fiz porque não tinha mais nada a perder. E aí tudo começou a mudar. Minha vibração subiu sem que eu percebesse. Eu saí do desespero e entrei na possibilidade. Oportunidades que antes passavam despercebidas começaram a chamar minha atenção, como limpar escritórios, algo simples, mas lucrativo. E foi assim que a virada começou. Muita gente acha que a mudança vem de fora, novo emprego, aumento ou sorte, mas na verdade tudo começa por dentro, com seus pensamentos e sentimentos alinhados ao que deseja. Depois que você muda internamente, o mundo externo se reorganiza para refletir esse novo padrão e abrir caminhos que antes estavam invisíveis. Quantas vezes você culpou a falta de oportunidades, se achou sem sorte ou desejou mais, mas sentindo-se menor? Isso é vibração. E o mais incrível é que você pode mudar essa vibração agora mesmo. Decidir parar de sintonizar com a escassez e passar a se ver como alguém próspero. Você não precisa entender como isso vai acontecer. Só precisa manter sua vibração alta, pensamentos alinhados e o coração livre do medo. Se o universo só pode te dar o que está em harmonia com sua vibração, então a pergunta é, com o que você está realmente em harmonia agora? Se a resposta for mais do mesmo, é hora de mudar seu foco, sua vibração e se preparar para receber, porque quando isso acontece, o dinheiro aparece. E tudo se transforma com uma simples decisão interna. O carro dos sonhos, a casa confortável, a liberdade e uma conta bancária abundante já existem. Estão disponíveis aqui e agora, mas operando em uma frequência diferente da sua. Por isso, ainda não chegaram até você. Você precisa entender isso. O dinheiro tem uma frequência específica, como uma estação de rádio.
E se você não sintoniza, ele não aparece. Ninguém culpa o rádio por não tocar a música certa, apenas gira o botão até encontrar a sintonia. O mesmo vale para sua mente e seu campo vibracional. Quando você aprende a ajustar sua frequência interna, acessa coisas que pareciam invisíveis, mas que estavam ali o tempo todo esperando por você. Tudo começa como um pensamento carregado de emoção, uma imagem mental vívida que faz você vibrar como se aquilo já fosse real. E então, o universo responde. Mas a maioria foca na conta vazia, sente medo e angústia. E se pergunta por que o dinheiro não vem, é simples, estão vibrando na escassez. E tudo o que elas atraem são mais motivos para se preocupar. Quando eu entendi isso, não apenas intelectualmente, mas com todo o meu ser, minha vida começou a mudar. Eu parei de focar no que eu não tinha e comecei a imaginar o que eu queria. Eu sentava com um pedaço de papel, desenhava mentalmente meus objetivos e me via vivendo aquela realidade. Não como um sonho distante, mas como uma verdade já manifesta. É nesse ponto que muitos erram. Acham que é só repetir afirmações ou colar frases na parede. Mas não basta repetir, é preciso sentir. O sentimento é o catalisador da vibração. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. E você só é aquilo com o qual você consegue se identificar emocionalmente. Olhe para grandes nomes da história, pessoas que saíram do nada e construíram impérios. Elas sabiam, consciente ou inconscientemente, como operar nessa lei. Um exemplo disso é Jim Carrey. Ele escreveu para si mesmo um cheque de cerca de 55 milhões de reais. Esse cheque estava datado anos à frente, quando ele ainda era apenas um comediante desconhecido. Ele olhava para aquele cheque todos os dias e se via recebendo aquele valor por um trabalho. E sabe o que aconteceu? Anos depois, ele recebeu exatamente esse valor por um dos seus primeiros grandes papéis em Hollywood. Isso é frequência, isso é vibração, isso é alinhamento com o que se quer. Agora pare e pense, quando foi a última vez que você se permitiu imaginar com clareza a riqueza entrando na sua vida? Mas imagine mesmo, não apenas como um desejo vago, mas com riqueza de detalhes, com a emoção de já ter. Você consegue se ver acordando em uma casa confortável, escolhendo o que vai fazer no seu dia porque não precisa mais trabalhar para sobreviver? Consegue sentir a paz de saber que todas as contas estão pagas e ainda sobra para ajudar? Para investir, doar, transformar vidas, se você não consegue nem imaginar isso, como espera atrair? Você precisa treinar essa imagem na sua mente todos os dias. E quanto mais você repetir, mais fácil fica. Seu cérebro começa a aceitar como real. Seu corpo começa a reagir como se já fosse verdade. Suas decisões mudam. Seus comportamentos mudam. E o universo responde. Quando você se torna um com aquilo que deseja é atraído até você. Assim como dois telefones na mesma frequência se conectam instantaneamente, sua mente, quando sintonizada corretamente, se conecta com a realidade que você quer. E acredite, não importa onde você está agora, pode estar endividado, desempregado, frustrado, isso não define seu futuro. O que define é o que você decide vibrar a partir de agora. A frequência do dinheiro está disponível. O que você precisa é decidir, de uma vez por todas, se alinhar com ela. Não de vez em quando, mas todos os dias. Porque quem vibra na certeza da abundância não corre atrás do dinheiro. Ele passa a ser um ímã natural para ele. Você não foi ensinado a ganhar dinheiro. Ninguém te explicou como o dinheiro realmente funciona. E por mais doloroso que isso seja de ouvir, a verdade é que você foi programado desde muito cedo para não enriquecer. Isso não foi por maldade, foi por ignorância. Seus pais, seus professores, as pessoas ao seu redor, todos repetiam o que ouviram a vida inteira. E sem perceber, você foi absorvendo cada palavra como verdade absoluta. Frases como dinheiro não traz felicidade, dinheiro é sujo, é preciso trabalhar duro para ter alguma coisa. Quem nasce pobre, morre pobre. Só rico fica mais rico.
Elas pareciam inofensivas, mas se instalaram no seu subconsciente como códigos que moldaram toda a sua relação com a abundância. E o pior, você nem percebe. A sua mente funciona como um computador. E essas crenças são o software que você está rodando. Então não importa o quanto você se esforce, não importa o quanto estude, lute ou se dedique. Se o seu sistema interno está programado para escassez, é escassez que você vai continuar manifestando. Isso é o que chamamos de paradigma. Um conjunto de crenças e hábitos enraizados na sua mente subconsciente que controla seus comportamentos, suas decisões e, consequentemente, seus resultados. E sabe qual é a parte mais perigosa disso tudo? A maioria das pessoas não tem a menor ideia de que estão sendo controladas por esses paradigmas. Elas acham que estão escolhendo livremente, mas estão apenas repetindo um padrão. Vivem os mesmos ciclos, enfrentam os mesmos problemas, têm as mesmas desculpas, ano após ano. E depois culpam a sorte, o governo, a economia, o chefe, o parceiro, a falta de oportunidade. Eu vivi isso. Eu sei exatamente como é. Eu já estive no fundo do poço, afogado em dívidas, ganhando menos do que precisava para sobreviver. Eu devia mais do que ganhava. E achava que a única saída era trabalhar mais. E mesmo trabalhando mais, o dinheiro não dava, porque o problema não era o trabalho, era a programação. Foi só quando me mostraram que eu poderia reprogramar minha mente que tudo começou a mudar. Um homem me disse: olhe para os seus resultados, Bob. Eles são o reflexo exato do que está acontecendo dentro da sua mente. E ele estava certo. Eu nunca tinha parado para pensar que eu podia questionar o que me ensinaram sobre dinheiro. Eu achava que era assim mesmo, que para mim não dava. E você sabe o que me fez despertar? Foi quando ele me perguntou: você já viu alguém da sua família realmente rico? Alguém que entendeu como o dinheiro funciona? E eu percebi que não. Todos estavam presos no mesmo ciclo, vivendo no limite, com medo, com culpa. E ali caiu a ficha. Ninguém podia me ensinar o que nunca souberam. E se eu quisesse mudar minha vida, eu teria que quebrar esse ciclo. Esse é o ponto de virada. Quando você percebe que não tem culpa, mas tem responsabilidade. Sim, você foi condicionado, mas agora você pode se libertar. Você pode escolher novas crenças. Você pode decidir aqui e agora que não vai mais viver guiado pela programação dos outros. E olha, isso não é só conversa de autoajuda. Existem estudos reais, pesquisas científicas, que comprovam que a forma como você pensa e sente sobre dinheiro influencia diretamente suas decisões financeiras. Um estudo da Universidade de Stanford mostrou que pessoas com crenças positivas sobre prosperidade tendem a tomar decisões mais eficazes, correr riscos calculados e criar mais oportunidades ao longo da vida. Ou seja, não é apenas pensamento positivo, é neurociência, é comportamento, é resultado. Mas atenção, quebrar um paradigma não é como apertar um botão, é como mudar o curso de um rio. Você vai precisar de repetição, constância, foco. Vai ter que se observar todos os dias, vai ter que trocar o eu não posso por como posso. Vai ter que se blindar de quem vive, dizendo que você sonha alto demais. Vai ter que parar de justificar a sua limitação e começar a agir como alguém que sabe que nasceu para mais. E sabe o que é mais bonito? Quando você muda o seu paradigma, você muda também o destino das próximas gerações, porque você deixa de repetir o ciclo e vira a referência. Você passa a ensinar com o seu exemplo que sim, é possível prosperar de forma honesta, leve e abundante. Agora me responda com sinceridade. Quantas decisões financeiras você já tomou nos últimos meses, movido por medo? Quantas vezes deixou de investir, de tentar algo novo, de pedir aumento, de mudar de área, simplesmente porque a sua mente te disse que você não ia conseguir? Quantas oportunidades passaram diante dos seus olhos e você se escondeu atrás do não é para mim? Seja honesto, porque é aí que está a raiz do problema.
e também a solução. A sua mente pode ser sua prisão ou sua libertação. Ela pode repetir o que sempre foi ou criar o que nunca foi visto antes na sua história. Mas isso só depende de você. O que você vai escolher? Continuar rodando o mesmo programa que te trouxe até aqui? Ou instalar um novo sistema, uma nova crença, uma nova visão de mundo que vai te levar aonde realmente quer chegar? Pense nisso, porque essa escolha pode valer a sua liberdade financeira. Já percebeu como muita gente vive como se assistisse à própria vida passar? Como se fossem figurantes no próprio filme, acordam no mesmo horário, fazem o mesmo caminho, voltam para casa com o mesmo cansaço e reclamam das mesmas coisas. Vivem esperando pelo final de semana ou pelas férias, e quando percebem, mais um ano passou e nada mudou. Elas não vivem, elas sobrevivem. E o mais triste é que muitas nem sabem que poderiam estar vivendo de outro jeito. O que pouca gente entende é que você tem o poder de criar sua própria realidade. Você pode construir sua própria economia, escolher como quer viver, quanto quer ganhar, onde morar e como quer que seus dias se pareçam. Isso é uma decisão prática. É uma escolha real que começa agora, não amanhã, nem quando a crise acabar ou quando você se sentir mais preparado. É agora. As pessoas dizem: quando eu tiver dinheiro, vou fazer o que amo. Mas está invertido. Primeiro você precisa fazer o que ama ou caminhar nessa direção para o dinheiro chegar. Mas um dia ela decidiu que não ia mais ser refém das circunstâncias e começou vendendo bolos no bairro. Depois fez um curso simples de marketing digital no celular emprestado. Criou uma página, aprendeu a divulgar e passou a receber encomendas. 2 anos depois, ela estava faturando mais do que ganhava antes, com tempo livre para os filhos e autoestima renovada. Isso é o que acontece quando alguém assume o comando, deixa de esperar pelo resgate e constrói a própria ponte da vida automática para uma vida consciente. Mas para isso, é preciso desafiar a programação recebida desde cedo e abandonar ideias como tem que aceitar o que aparece ou só ganha dinheiro quem nasceu rico. Nada disso é verdade. A verdade é que você pode decidir agora mesmo ser o arquiteto da sua realidade, começar pequeno, mas começar. E escrever seus objetivos, mesmo sem saber como. Precisa visualizar a vida que quer viver e se perguntar com honestidade: as decisões que estou tomando hoje me levam para esse futuro? Se a resposta for não, já sabe o que mudar. Não é fácil, eu nunca disse que seria. Mas é possível, extremamente possível, porque quando você vive com propósito, o universo se move com você. As oportunidades aparecem, você vê conexões onde só via obstáculos, recebe ajuda inesperada e sente no fundo que está no caminho certo, mesmo sem ter chegado. E sabe o que mais me fascina? É que você não precisa de permissão nem que ninguém acredite. Basta que você mesmo acredite, porque é a sua vida e só você pode vivê-la de verdade. Se você não assumir o papel principal, ninguém vai. Olhe ao redor. Quantas pessoas estão presas em frustração, culpa e arrependimento? Não seja mais uma delas. Você não veio ao mundo para se arrastar. Veio para brilhar, crescer, criar e expandir. A vida que você quer já existe em potencial e espera alguém disposto a vivê-la de verdade. Mas ela só será vivida por quem decide parar de ser espectador e começa a agir como diretor, como criador, como dono da própria história. E a pergunta que eu te deixo é: vai continuar figurante no seu próprio filme ou vai assumir o papel de protagonista e escrever o roteiro que sempre quis viver? A escolha é sua, só sua. O dinheiro não está fora de você, ele está na frequência em que você escolhe operar todos os dias. Mude sua vibração e mudará seus resultados. E tudo começa com uma decisão: assumir o controle da sua vida, da sua mente e da sua energia. Agora, não pare por aqui. O próximo vídeo vai te fazer subir mais um degrau. Se você quer evoluir e se tornar 1% melhor do que é agora, esse é o caminho.
Muito obrigado por estar comigo até aqui. Te espero no próximo vídeo. Vamos seguir juntos.